Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei, novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal. Bom dia para vocês que já começaram cedo, tá? Boa tarde para quem vai começar à tarde e boa noite para quem vai começar à noite. Assistindo e ouvindo mais um vídeo do Antony Galvão, mais uma narrativa, mais uma reflexão muito boa, viu? Fica aí porque você vai gostar do que eu vou falar aqui. Eu respondi uma pergunta para uma pessoa que me fez esta pergunta esperando uma resposta até talvez diferente do que eu dei a resposta. Porque quando a pessoa fez a pergunta para mim, a pergunta era essa: Antony Galvão, qual é a coisa que você mais odeia na Terra? O que é que você mais odeia? Você odeia alguma coisa? Eu falei, odeio. Eu odeio muitas coisas. Mas as coisas que eu odeio são coisas prejudiciais. Aquilo que causa o benefício, aquilo que causa o que é bom, aquilo que causa lucro na vida humana, eu não odeio. Pelo contrário, eu amo essas coisas. Mas tem muitas coisas que eu odeio. Mas tem uma que eu odeio ainda muito mais. Eu falei, odeio qualquer tipo de preconceito, odeio racismo, odeio bullying, odeio qualquer tipo de discriminação a outra pessoa por conta da pessoa ter uma característica diferente. Odeio. Mas tem uma coisa que eu odeio muito mais. Aí a pessoa fala, o que é que você odeia muito mais? A pessoa não esperava a resposta que eu dei e eu expliquei por que eu odeio. Tem uma coisa que eu odeio, hoje eu odeio. Chama-se religião. A pessoa tomou um susto, cara. Religião, por que é a coisa que você mais odeia? Falei, porque a religião, pra mim, é o problema mental mais prejudicial à sobrevivência humana, tá? E acaba até prejudicando também a sobrevivência animal. Atrasa tudo na vida do ser humano. O ser humano não percebe. E é um problema que vem corroendo e vai corroer ainda por muitos anos. E vem destruindo mais do que construindo. E as pessoas religiosas não percebem. Aí eu comecei a conversar com uma pessoa e pensando, isso vai dar um vídeo muito bom. Que é assim, tem pessoas que vêm aqui conversar comigo, me fazendo perguntas, às vezes da família, às vezes amigos vizinhos aqui, às vezes um cliente meu, conversam comigo. Tem uns amigos aqui que tem fábricas de estofados que às vezes eu vou fazer uma visita e a gente começa a conversar. E uma dessas pessoas me fizera esta pergunta. E eu respondi. Se existia alguma coisa que eu mais odeio. E essa pessoa achava que eu ia falar de uma coisa diferente. Mas não, eu falei religião. Falei, por que você odeia tanto religião? Eu falei, é bom lembrar que é o seguinte, não é a fé que eu odeio em alguma coisa. Eu odeio a religião. E há uma diferença entre religião e fé. Primeiro que a palavra religião é religare. E este religare é uma mentira. É como se você tivesse se desligado de um Deus que fez você para estar ligado nele.
Aí você se desligou por conta de um pecado que não foi nem seu, um pecado que foi no início da humanidade. Isso para quem acredita. E aí para você se religar novamente. Aí você precisa ter na sua vida religião. E tudo isso é uma farsa, tudo isso é uma mentira. Então a palavra religião é uma prisão mental desgraçada e é um atraso na humanidade. Calma que eu vou falar por quê. E por que que você diz que fé? Não, porque você pode ter fé sem ter religião. Eu vou explicar agora. Eu costumo dividir a religião em três níveis. Três níveis. Presta atenção. Três níveis. Isso aqui é para libertar a mente humana para quem ainda está em transição, ainda está na dúvida, tá? Eu estou falando, parece que minha voz está um pouco rouca, assim, uma coisa assim, porque eu estou resfriado. É muito frio aqui. E aí vem aquela pequena gripe estratégica, né, do tempo, né, do clima. E aí acaba atingindo a voz. Mas eu tô bem, tranquilamente. Mesmo porque gripe em mim, ela pega de raspão. Dificilmente E outra coisa, eu lembro que eu era uma pessoa que ficava gripada o tempo todo. Pessoa no substantivo feminino, mas eu falei gripada porque é pessoa, mas gripado o tempo todo antes de tomar uma vacina chamada de vacina para a gripe. Uma coisa é a vacina para a Covid-19. Eu tomei. Todas as vacinas que passaram eu tomei, né? Que foram exigidas, eu tomei contra a Covid-19. Você deve tomar vacina, viu? Esse canal não é anti-vacina. Esse canal aqui orienta você sempre considerar a medicina, que por ela você ainda deve estar vivo. Você está vivo por conta dela. Desde do teste do pezinho, que nós dependemos da medicina. Mas, além da vacina contra a Covid, tem a chamada vacina da gripe, que você chega em qualquer posto e pede. Essas vacinas são dadas mais para idosos, ou então pessoas acima dos 50, e às vezes sobram. Ali, eles dão a pessoas de outras idades. E eu tomei estas vacinas há muito tempo atrás. Eu cheguei a tomar. Depois disso eu não tive mais aquela gripe forte que eu tinha. Então a gripe vem, mas pega de raspão. Então eu tô com aquela gripe que pegou de raspão. Então por isso que a voz tá assim, mas tô muito bem. Voltando, religião. Por que que eu odeio religião e não a fé? Não tô falando de fé. Porque o que eu critico aqui é sistema religioso, é comportamento religioso, é charlatanismo, é vigarice religiosa, é picaretagem religiosa, bandidagem religiosa, tá? Desses, na sua maioria, muitos criminosos dentro de religião, se escondendo atrás de um livro e de uma doutrina religiosa, de um sistema, tá? E na maioria são criminosos, tá? Eu falo com raras, honrosas exceções. Então eu divido a religião em três níveis. Três níveis. Primeiro nível, de fé autônoma. Fé autônoma é assim, você tem fé, mas não investe nada em sistema nenhum. Não depende de igreja, não depende de pastor, não depende de padre, não depende de ninguém. Você tem fé. Simples assim. Aí já sai um pouco da questão religião. Aí entra na questão de uma fé sólida, uma fé que não precisa investimento nela. É o primeiro nível. É o nível da fé autônoma. Onde você tem fé, mas é livre de qualquer sistema, qualquer religião que venha lhe impregnar, lhe prender em doutrina, para que você passe a ser juiz dentro da religião, julgando todo mundo. Tudo é pecado, com medo de inferno, com medo de tudo. Tudo que você faz, você acha que é pecado, tem que pedir perdão. Quando a fé é autônoma, essa
eu apoio. Mesmo sabendo que fé não resolve nada. Né? Se você perguntar pra mim qual é a melhor maneira de viver livre, Anthony, ateísmo, não tem outra coisa. Ateísmo é liberdade total. Você não precisa acreditar em nada. Mas eu não estou aqui dizendo que você tem que ser ateu, porque não é todo mundo que está preparado para ser ateu. Aí depois do ateísmo, o quê? Agnosticismo, no mínimo. A existência de um Deus é desconhecida. Talvez exista ou não, mas tudo bem, eu não preciso. Ou então, apateísmo. Apateísmo é aquela pessoa que Deus existir ou não existir não faz diferença nenhuma. Não investe em nada de religião. Também isso aí é legal, tá? Mas se você quer ter uma fé em alguma coisa, que seja uma fé autônoma. Aí você não é uma pessoa religiosa. Aí é o primeiro nível, fé autônoma. É o nível primeiro. Aí vem o segundo nível. Aí, cara, já vai complicando. Já vai complicando. É a chamada fé influente. A fé influente é quando a pessoa divide parte da vida para fazer os seus afazeres e correr atrás de tudo tranquilamente, estudar, fazer o acontecer. E 50% é dedicado na religião. Tem a sua igreja, vai para a sua igreja com sua família e acha que tem que seguir uma religião que acredita em salvação e perdição. Ó, o cachorro começou. Tem tempo aqui. Tem tempo. Vocês não vão ouvir porque esse microfone lá abafa. Mas aquele começou. Ou seja, os dois cachorros, são duas cadelinhas. Ah, cachorro desgraçuda. Cachorro, eu acho que esse cachorro tem fé, tem religião, viu? Religião extrema. Então o primeiro nível da religião é o nível da fé autônoma, que você simplesmente tem fé, mas não precisa de investir nada disso. Segundo é a fé influente, que você divide aí 50% para os seus afazeres e 50% você está perdendo seu tempo em religião. Levando sua família, indo para a igreja, achando que tem que fazer isso. Com medo de Deus e com medo de demônios. Você tem medo dos dois. E medo de morrer e o suposto espírito que você acredita que tem ir para um lugar de tormento. É o segundo nível da religião, do religioso. Aí vem o terceiro nível. Aí, cara, é a fé fanática. É o fanatismo. E o fanatismo é o pior. Aí quem vive de fanatismo religioso já precisa de médico, psiquiatra. É quando o cara investe, o ser humano, né? Eu digo, o cara pode ser mulher, pode ser homem, investe 90% da sua vida em religião, fanatismo e apenas 10% da sua vida naquilo que é da sua necessidade, porque tem que investir para não morrer de fome e nem de sede, tá? Mas 90% jogado fora, no mundo da fantasia. Pulo, barulho, oração, jejum, 3 dias por semana na igreja, julgando todo mundo, é a minha religião que é a certa, é meu Deus que é o verdadeiro, investe num livro mentiroso o tempo todo como regra de fé, e nem lê o livro do jeito que o livro é, não examina o livro, apenas lê, passa por cima e começa a jogar demônios pra tudo quanto é coisa ruim. Tudo é demônio. E qualquer coisa boa é Deus. Morreu num acidente, Deus permitiu. Não morreu, Deus livrou. Isso é fanatismo. Se quem morreu não estava na mesma igreja, seguindo a mesma regra de fé, foi o diabo que matou porque Deus permitiu, porque não estava na igreja. Mas se ele estava na igreja, seguindo a mesma regra de fé, ele passa pelo mesmo acidente, ele morre, ou uma doença, ou qualquer outra coisa, aí ele vai dizer o seguinte, não, Deus acolheu a alma e o espírito, porque este mundo está muito corrompido e é uma pessoa muito boa para ficar nesta terra, então foi morar com o Pai, Deus acolheu. Olha que desgraça na mente humana. Então, eles têm essa resposta. Se é o Antony Galvão, ou o Jason Ferreira, o Antônio Miranda, ou Sabino, qualquer um aqui que desse a ripa no sistema religioso extremo aqui, acontecer qualquer problema, tá? Se quebrar um dedo, ou qualquer coisa acontecer, tá vendo aí?
foi mexer com o povo de Deus, com os ungidos de Deus, é o preço do Senhor. Aí, ó, já começou a pagar o preço. Ah, desgraçado, miserável, que mente miserável. Mas, se acontece a mesma coisa que poderia acontecer com Antônio Galvão, com Jason Ferreira, com Miranda, com Sabine, e qualquer ateu que é militante aqui de racionalidade, se acontecer a mesma coisa que poderia acontecer com ateu, acontecer com um crente, com um pastor, olha, não, ali foi porque é uma prova que está passando, porque Deus está testando a fé, porque Deus quer dar vitória lá na frente, alguma coisa, e se morrer, Deus acolheu. Olha que merda. Então, esse é o terceiro nível da religião, aí é onde entra o meu ódio, tá? Não é aquele ódio, entenda, um ódio de religião por conta disso. A religião fanática, esses mentirosos que ficam aí pulando, gritando e entregando profetada na internet, indo para dentro do mato, né? Lugar deserto, baldio, para dizer que tá falando com Deus, levando um aparelho de celular e filmando, chorando, como tem um moreno aí no Instagram que faz nojo o que aquele moreno faz. É o comportamento dele. Eu tô falando de um que há poucos dias apareceu aí com os pedaços de gravetos na mão, dizendo que Deus fez aqueles gravetos incendiarem. É como se Deus tivesse transformado aqueles gravetos na mão dele em tochas de fogo. Que desgraça na mente humana é essa? Vocês já ouviram falar de uma loucura pior do que essa? Então isso aí é que é extremo. É isso aí que faz a gente odiar a religião. Isso aí não é mais fé. Isso aí é doença, cara. É patológico. É como eu converso com o meu amigo Cleito. Cleito, ele fala que tem coisa que não dá nem pra assistir mais, cara. Tem hora que eu não dá vontade de nem assistir. Quando eu coloco um vídeo desses bizarros aqui, Cleito fala pra mim, cara, isso dá nojo. O cara vai pra dentro de um mato, um jovem. É um que também, há pouco tempo, apareceu lá no meio do deserto, lá com uma caixa de som, dizendo que Deus deu pra ele uma caixa de som que ele estava precisando para evangelizar. Mas só que ele faz isso, mas ele ganha dinheiro, porque ele joga ali na rede social. Mas isso aí já é doença, patológico, tá? Aí, meu amigo, é o terceiro nível da religião. É o fanatismo. 90% é investido no engano e na mentira mental. É uma pessoa dessa, nunca vai evoluir na sua vida. Nunca vai evoluir na sua vida. Só se der uma sorte em alguma coisa. Mas nem pra ter sorte pra ganhar na loteria, não vai ter, porque não joga na loteria, porque acha que é pecado jogar na loteria. Eu também não aconselho não que jogo de azar já chama jogo de azar. Você tem mais possibilidade de perder do que de ganhar. Então, é dando dinheiro pro governo, né? Mas tem gente que gosta de fazer lá sua apostazinha, sua fezinha. Aí, eu falei pro rapaz aqui, por que eu odeio religião? Eu falei, sabe por que eu odeio religião? Porque se não existisse religião, para fazer isso que eu falei para vocês aqui, para fazer o influente religioso e o fanático religioso, se existisse apenas uma fé autônoma, uma fé sem investimento, tudo bem. Esta eu apoio. Mesmo não servindo para nada, mas eu apoio, que não tá ali prejudicando nada no país nem no planeta. Mas uma religião, ela atrasa o planeta, porque faz a pessoa sair do estado natural, de investir para criar, inventar alguma coisa pela capacidade mental, para servir de suporte ao próprio ser humano, se na medicina, se na agricultura, em qualquer coisa, máquinas, aparelhos que precisam ser inventados ainda para os hospitais. Se não existisse religião, a gente já tinha um suporte maior, cara. Eu tenho pra mim que se não existisse religião, apenas uma fé de alguém que quisesse ter fé sem investir nisso, tudo bem, que é difícil o ser humano não se impregnar numa fé. Não tô falando que todo mundo teria que ser ateu, mas eu digo assim, se não existisse essa religião extrema, avião não caía mais. Quem te falou que avião ia cair mais? Alguém já tinha inventado um suporte aí muito mais seguro que não ia fazer avião cair
os carros, os veículos não iam se chocar mais nas pistas, causando acidentes, porque eles iam fazer tudo de caso pensado por muito tempo. Porque dentro de igreja tem gênios que estão com a mente lacrada na religião. E a parte genial está presa na religião. Deixou de investir na parte genial para criar alguma coisa, porque o ser humano é muito criativo, para acreditar no mundo imaginário. Num Deus imaginário que nem sabe se existe, nem tem certeza se existe. Vocês estão entendendo? Então, eu tenho para mim o seguinte: se não existisse religião, a gente já tinha a cura do diabetes há muito tempo. A gente já tinha a cura do câncer há muito tempo. Que isso é coisa a ser inventada em laboratório. A questão de diagnóstico, aparelhos que possam dar suportes mais ainda. Cara, muitas coisas, até na área da segurança às próprias crianças, um estudo mais avançado, uma ciência mais avançada, muita coisa que a ciência está tentando descobrir e não consegue porque tem cientista religioso que puxa para a religião, cara. A gente tem, infelizmente, a religião é uma desgraça tão destruidora, em que ela atinge às vezes mente de cientista, de neurocientista, quando nasce e cresce impregnado na religião. Hoje mesmo eu recebi um vídeo do irmão meu falando para mim, mostrando para mim que um cientista mostrou evidências, olha que merda, cara. Ele mostrou um vídeo lá, eu nem abri, porque eu sei que aquilo ali é uma mentira. Mostrou evidências que o universo foi feito por um Deus, por uma mente inteligente. Puta que pariu. Que merda, cara. Ninguém sabe de nada disso. Então, quando uma pessoa que entra ali na posição de gênio, porque tem pessoas que são mais inteligentes do que outras pessoas, mas a religião atrofia a parte genial que poderia ser usada fora da religião, aí é perigoso. É por isso que eu digo que é a coisa que mais eu odeio na Terra, é religião. Depois vem preconceitos, depois vem racismo, tá tudo junto, né? Essas coisas ruins, eu odeio tudo isso, esse tipo de coisa, discriminação, odeio tudo isso. Odeio qualquer tipo de crime, qualquer tipo de violência. Tem uma série de coisas que eu odeio. E tem uma série de coisas que eu gosto, que eu amo, que eu acho interessante. E são coisas boas. Coisas boas. Eu odeio qualquer tipo. E o setor que mais tem preconceito contra pessoas, discriminação, religião. Então, religião, já falei, não estou falando de fé. Eu acho que a pessoa que tem uma fé em alguma coisa de forma autônoma não é uma pessoa religiosa. É uma pessoa que tem apenas uma pequena influência religiosa, mas não é classificada como uma pessoa religiosa. A pessoa de fé. Tem fé que há um Deus por aí, que há realmente um arquiteto, alguma coisa, pode ser. Agora, quando entra no terceiro nível, que é o fanatismo destruidor, que destrói neurônios, que a gente está vendo agora na internet, a ponto de seres humanos entrarem dentro de uma igreja, de um galpão, de qualquer coisa, para se tornarem ridículos. Cara, é uma coisa muito séria. E ainda grava tudo isso e joga na internet para ganhar dinheiro com isso. A ponto do Brasil inteiro, o país religioso protestante, do lado protestante, ser enganado por um menino de 14 anos de idade, 15 anos de idade. E outros que estão por aí também. Uma criança está enganando o ser humano adulto com religião. Vocês entenderam o grau da destruição? E aí é o seguinte, e o atraso do nosso planeta, eu costumo falar aqui, né, que é uma matemática que eu cheguei aí neste resultado, é uma conta que fecha, é que o planeta está atrasado no entorno de 150 anos, ou mais um pouco. Mas eu classifiquei 150 anos atrasado por conta de religião. Ah, Antônio, como explicar isso? Eu vou explicar de novo. Já expliquei em outros vídeos, mas tem gente que
talvez não assistiu, vai assistir. Por que que o planeta está atrasado 150 anos? Por conta de religião. Porque aqueles aparelhos principais, necessários, de hospitais, que poderiam já estarem aqui inventados, criados por gênios, por pessoas inteligentes, esses aparelhos talvez serão criados ainda daqui a 150 anos para dar um suporte maior na medicina. Também máquinas para a agricultura, suportes para veículos, assim como carros, aviões, que dão mais segurança ao ser humano, que diminui mais a morte de cada ser humano. Esses suportes talvez serão inventados ainda daqui a 150 anos. E já poderiam estar aqui agora. A desgraça da religião não deixa, porque a pessoa vai para dentro de um estabelecimento, reúne um monte de gente, gritando, fazendo petições, chorando, cantando para um ser imaginário, que não tem certeza que aquele ser está ali. Olha o prejuízo que a religião faz. Você chega na igreja de Edir Morcego, tem lá 4, 5, 6 mil pessoas ouvindo um charlatão, um vigarista falar besteira, contando a história de Salomão, a história de Davi, ganhando dinheiro, que ninguém nem sabe se esses caras existiram. Contando a história de Moisés, de Davi, de Salomão, de Paulo. Aí tem 4, 5 mil pessoas em um local adorando o imaginário. Agora imagine se essas 4 mil pessoas estivessem desenvolvendo a vida, estudando coisas necessárias. Imagine o lucro que ia ser. Vocês entenderam onde eu quero chegar? É uma coisa absurda, cara. Como é que o ser humano se presta a um papel? Porque as igrejas estão lotadas. E agora com a internet para todos, a gente vê que aumentou mais ainda. E só quem se dá bem com isso é Malacheia, o Valdemijo, tá? O RR da mentira, RR do real, como diz uma colega meu, RR do real, gosta de real, né? Uma amiga minha de Salvador que fala isso, um abraço pra ela. E Agenor dos Truques, Marco tá lhe enganando, tá? Já falei. Edir Morcego. Quem gosta são esses caras que estão ricos com a fé alheia. Por isso que eu odeio religião. Não é a fé. Eu já falei, não é a fé. Sou contra qualquer tipo de intolerância também. Odiar religião, isso não quer dizer que eu estou incentivando você a usar de intolerância contra a mesma. Não. Se eu tivesse aqui um vizinho inimigo meu, que eu tivesse ele como meu inimigo, jamais eu ia intentar para alguém lá e matar ele, destruir ele ou quebrar a casa dele. Ele fica para lá, eu fico para cá. É inimigo, não quero saber dele. Digamos, isso é uma hipótese. Então religião para mim é assim, eu sou inimigo número 1 da religião. Mas que ela fique para lá e eu fique para cá. E quem eu puder tirar de lá para pensar, eu vou tirar. Mas não fazer ninguém invadir templo nenhum, igreja nenhuma, quebrar estátua nenhuma, rasgar livro, botar fogo em livro religioso. Não. Não é isso. O meu ódio da religião é o sistema, é o que ela faz na mente humana. Mas eu tento fazer as pessoas entrarem em estado de consciência. Estado de consciência para entenderem que a religião é um atraso na humanidade. Você não precisa de religião. Talvez você não viva sem uma fé. Mas você pode ter uma fé autônoma, uma fé sem investimento de nada. Eu conheço muitas pessoas assim, que dizem que tem fé, mas investe na vida. Agora, a partir do momento que você financia a religião, que você sai da sua casa com a sua família e vai para dentro de um estabelecimento, achar que você está adorando um Deus, fazendo petições e orações de coisas que nada resolvem, cara, aí é doença mesmo. Essa é a questão. Eu respondi para o rapaz isso aí. E agora eu tô falando para vocês aqui. Então, o atraso do nosso planeta começa pela religião. Muitas coisas ruins. Por exemplo, a religião é tão prejudicial que até quando vem as catástrofes naturais,
dos fenômenos naturais, eles vão colocar isso para o lado religioso. Vocês estão entendendo? Olha, é Deus que está derramando sua ira sobre a terra por conta do pecado. Olha que desgraça. O cara vai morar num local que tem deslizamento de terra. Ele é religioso, numa hipótese. Aí sabe o que ele faz? Ele pensa, não, eu vou morar ali porque é o único lugar que tem para morar, o único lugar que Deus preparou para mim. E Deus me livra, Deus me dá livramento, eu tô com ele, tô orando. Aí vem o deslizamento de terra, mata o infeliz, destrói a família. Ele morreu por conta da religião na mente, porque ele poderia ir para um lugar mais seguro e não acreditar que alguma coisa pudesse dar livramento. Aí alguém ainda vai dizer, tá vendo? Morreu, é o preço da ira de Deus. E ainda a pessoa que é religiosa, fanática, que acreditou tanto e morreu, porque não se cuidou, para outro religioso que ficou vivo, ele morreu porque ele não estava fiel com Deus. É por isso que eu odeio religião. Agora, eu não odeio a fé, eu não odeio as pessoas, eu não odeio o ser humano. Tudo que eu odeio é aquilo que destrói. E se destrói, para mim, não faz diferença. E o que faz mais eu odiar a religião é porque ela me enganou 25 anos. E atrasou minha vida. Ela destruiu pessoas especiais da minha família. Mas não é por isso. Porque eu não deixei religião porque ela destruiu pessoas especiais da minha família, não. Porque eu vim descobrir que ela destruiu depois que eu já tinha me desligado da religião. Aí que eu fui perceber que a religião tinha destruído a minha mãe, destruído meu pai e pessoas da minha família que poderiam estar mais lá na frente, desenvolvidas, estão impregnadas em religião. E ainda são contra o que eu falo, o que eu vivo. Eu tenho pessoas inteligentíssimas da minha família, inteligentíssimas, dentro de desgraça de religião. E acham que estão no céu. Coisa linda. Pessoas que poderiam desenvolver qualquer coisa boa ali para ajudar alguém. Mas infelizmente a religião destruiu a mente dessas pessoas. E não querem ouvir a verdade. Não querem viver a verdade do dia dos fatos. Verdade é o quê? Razões dos fatos do dia a dia, não minhas. Então tá aí mais um vídeo reflexivo. Espero que você tenha gostado e entendido a minha linguagem. E sempre, sempre cuide de você, invista em você, invista no seu conhecimento, invista na sua saúde, invista na sua família de forma material. Não faça nada ruim contra ninguém. Não use drogas, não faça nada que prejudique você e alguém. Porque aí você vai estar se destruindo. Já que você está vivo, sobreviva. É só isso. Agora, passe longe de toda e qualquer religião. Esse é o conselho que eu dou. E não é obrigado você seguir o meu conselho. Porque se você entrar em religião, você começou uma destruição mental na sua vida. E quando morrer, você não vai nem saber que foi enganado. Porque a morte vai fazer você deixar de existir. E você volta a ser aquilo que você era antes de nascer. Absolutamente nada. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.